Bolsonaro arrasta seus subordinados para a lama. Foto, Marcos Correia/PR. Não existe uma régua para medir o grau de fidelidade de servidores públicos a um presidente da República. Em tese, todos lhes são fiéis, e os que não são acabam afastados. Mas, sem dúvida, alguns se destacam por serem mais devotados do que os outros. Se o presidente se dá bem, eles escalam a pirâmide social. Se o presidente se dá mal, pode arrastá-los para a lama em que se meteu. É o que se vê agora. Tocou o alarme de salve-se quem puder entre os que fizeram todos os gostos de Bolsonaro. O tenente-coronel Mauro Cid, seu ajudante de ordens, que seria recompensado com o comando de uma unidade estratégica do Exército, não só teve sua nomeação cancelada como será obrigado a se explicar em inquérito aberto pela Polícia Federal. Foi ele, a mando de Bolsonaro, que às vésperas da fuga do ex-presidente para o exílio nos Estados Unidos, despachou o sargento da Marinha Jairo Moreira da Silva à caça do estojo de joias de Michele, apreendido pela Receita Federal de São Paulo. Por 2 dias, 28 e 29 de dezembro, Moreira da Silva fez tudo ao seu alcance para cumprir a missão, sempre esbarrando na falta de documentos que atestassem o que dizia. Ou seja, que as joias, de fato, seriam incorporadas ao patrimônio do Estado brasileiro. No dia 30, uma sexta-feira, baixou o silêncio. Moreira da Silva não procurou mais os agentes da Receita. Cessaram os telefonemas de autoridades de Brasília, pressionando-os a entregar as joias. Na tarde daquele dia, Bolsonaro embarcou para os Estados Unidos. Porque, desde a apreensão das joias em outubro de 2021, o governo não cumpriu as formalidades para liberar as joias que ficariam com o Estado, e não com Michele ou seu marido. A Polícia Federal quer saber o que dirá Mauro Cid a respeito. O almirante Bento Albuquerque, que como ministro das Minas e Energia foi portador das joias remetidas para Bolsonaro pela ditadura da Arábia Saudita, contou uma história esquisita. Em meio à sua bagagem, ele trouxe as joias, mas sem saber o que era. Abriu o pacote no dia seguinte e por mais de um ano, as joias foram guardadas no ministério. Bolsonaro só as recebeu depois de perder as eleições, levando-as com ele. Devolveu-as porque a justiça mandou. Devolveu também outras joias que escondera. Ministro que retorna de viagem oficial escreve um relatório narrando tudo o que se passou por lá. O relatório de Albuquerque, obtido pelo Metrópolis, não menciona as joias para Bolsonaro que entraram ilegalmente no país, nem as de Michele, retidas. Em pior situação está o delegado da Polícia Federal Anderson Torres, ex-ministro da Justiça, preso depois que foi encontrada em sua casa uma minuta de golpe. Ele afirmou que a minuta era lixo, e que a recebeu de sua secretária. A secretária desmentiu. Ao fim do primeiro turno da eleição perdida por Bolsonaro, a delegada Marília Alencar, diretora de inteligência do Ministério da Justiça, mapeou as cidades onde Lula teve mais votos. Na véspera do segundo turno, Torres desembarcou em Salvador. À seção baiana da Polícia Federal, Torres disse dispor de informações de que o PT havia montado um esquema para aumentar a vantagem de Lula sobre Bolsonaro na Bahia. E exigiu que ela se juntasse à Polícia Rodoviária Federal para impedir isso. Como? Criando barreiras nas estradas no dia do segundo turno e inspecionando com rigor o transporte. Lula é o cara é o Lula, o homem do povo é o cara é o Lula, o homem